Olá, pessoal! E daí? Como é que vocês passaram o final de ano? Garanto que gastaram bastante, né? É presente de Natal, é roupa bonita para o Réveillon, é isso aí? Então, agora chegou a hora da gente somar essa bagunça toda que nós fizemos na nossa vida em 2024. Vamos lá? Para isso eu trouxe a advogada doutora Zuleika Machado. Ela vai explicar como é que nós vamos pagar nossas contas. Agora, de que jeito? É com ela. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Maria Lúcia. Como é que você tá e como é que você passou o final de ano? Pois é, com bastante continha, viu? Gastou? Fazendo continha para não gastar muito. É o que a maioria faz, né? Chega fim de ano, gasta além da conta, e daí chega o começo de ano, vem IPTU, vem IPVA, vem material escolar, e agora o que eu faço? Como é que eu vou pagar? Exatamente. Isso a gente chama de maturidade financeira, né? Você em casa tem? Vamos ver como é que a gente resolve isso. Na verdade, essa maturidade ela já tem que vir num projeto já do meio do ano, né? Já vem guardando ali 20%, 10% daquilo que se ganha. Porque a sua especialidade, só não te cortando, já cortando, certo, é tributarista. Isso. É isso? Na verdade, eu sou advogada tributarista. Né? Ótimo. Certo? Também mediadora, conciliadora, né? E juíza de arbitragem. Nossa, é muita coisa para uma pessoa só. Exato. O que acontece? É geralmente para isso, para fazer essas negociações, né? Sim. Né? É onde a maioria do pessoal, depois que acabam gastando tudo que se tem no final de ano, chega ao início do ano, chega lá por março, carnaval, passa essas festas, e daí o que acontece? Estoura cartão de crédito, estoura limite de banco, né? Acaba querendo refinanciar, renegociar as dívidas, não calcula aquilo que se tem de juro, né? Ou compro além da conta. No final de ano, por exemplo, tem várias promoções, mas acabam fazendo contratos de longo prazo e acaba não se atentando aos juros desses contratos. Sim, a gente fala de ter maturidade na hora de gastar, mas é difícil com tanta promoção, com tanta coisa que o comércio, né, faz você gastar. Essa é a maior preocupação. Pelo menos eu percebo isso na maioria das pessoas. Chega Natal, todo mundo quer comprar o melhor para aquela pessoa que às vezes nem fez parte da sua vida, né? E às vezes um abraço, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, isso faz com que a pessoa do outro lado que receba o abraço, receba até com muito mais carinho do que fazer conta, comprar aquelas coisas mais caras para ficar endividado, né? Na verdade, é uma forma que as pessoas têm de suprir, né, essa falta do abraço, do carinho, né, com os seus familiares, com os seus amigos. Então, eles acabam gastando de uma forma, falar assim, eu vou dar um presente bom, caro para uma pessoa, entendeu? Que eu gosto muito, mas às vezes ela não percebe que o simples fato de estarem presentes na mesma mesa ou estar em companhia daquelas pessoas não tem necessidade de você gastar horrores. Exato. Né? Uma lembrancinha ou uma flor, entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto de flores. Eu não gosto que alguém venha me dando joias, me dando perfumes, gastando horrores de valores. Sim. Mas uma flor e vir na minha companhia, vir na minha casa comemorar comigo, às vezes vale muito mais, né? Muito mais a pena. Mas hoje as pessoas elas têm essa falta de amor, eu acho, a falta de atenção, e faz com que elas se moldem para o gasto. E o que significa então a maturidade nessa hora? Exatamente isso. A gente tem maturidade para tudo, né? E a maturidade ela não vem só com a idade. Na verdade, você pode ter maturidade financeira até mesmo no começo. O jovem. Primeiro emprego, pegou o primeiro emprego, o que faz? Vamos gastar, vou comprar roupa cara, vou comprar sapato caro. Não. Já começar dali, fazer essa educação financeira já no início. Começar a economizar, a guardar para daqui, 20 anos ou até mesmo menos, 10 anos, eu quero comprar um carro. De repente você já tem até o valor de uma boa entrada, ou se não até mesmo o valor total desse bem para ser pago. Aí você não tem que ficar se dispondo de todo mês e ainda pagando juros, porque às vezes você vai comprar um carro para um jovem hoje,
um carro básico. O juro paga o segundo carro. Exato. Então, quando você vai assinar um contrato para adquirir esse bem, o que você vai ter que analisar? Quanto que aquela instituição financeira está oferecendo de juro para você. Isso é importantíssimo. Sim. Fazer pesquisa. Quanto que eu vou gastar para fazer essa compra? Quanto que eu vou pagar de juro? Porque é realmente isso. Você compra um carro de 70 mil, quando você vai ver no final das parcelas é o que você pagou? 2 carros. Então, vale muito mais a pena você ter uma maturidade financeira, fazer o pezinho de meia, como os antigos falavam, e guardar, dar uma boa entrada ou até mesmo bem mais do que a metade do valor para diminuir. E sempre ter uma boa relação com o banco, a sua instituição financeira. Se você tiver uma boa relação com o banco, você consegue reduzir bastante a questão dos juros. Então, sempre pesquisar. Se esse banco cobra tanto, eu vou no outro que para ver como que está funcionando. Exato. Pesquisa. Tem que pesquisar. Entende? E antes de assinar contratos, verifique o contrato. Ah, mas eu não sei ler. Porque tem isso. Pega o contrato, leva para a Zuleika. Leva para um profissional da área ou até mesmo para um familiar que tem um pouco de conhecimento. Leve alguém contigo para verificar. Sim. Entende? Porque eles te dão 100 folhas para você assinar e você não sabe o que está assinando. E as artimanhas, né? A gente sabe que... Exatamente. Daí o que acontece? Chega nesse período que a gente fala de festas, gasta horrores, mas tem parcelas do carro para pagar. Sim. Tem cartão de crédito para pagar, tem IPTU para pagar. Então você acaba gastando tudo que tem durante essas festividades e quando chega lá em janeiro, fevereiro, como é que eu vou resolver isso? Aí vem aquela questão, mas eu vou começar a entrar em contato com o advogado porque eu quero tentar reduzir o juro. Excelente, porque a gente sabe que tem essa questão da abusividade, da questão dos juros, né, das instituições financeiras. Sim. Mas se a gente tiver uma maturidade financeira antes, a gente não precisa passar por isso agora. Tá, você falou do jovem. Mas Sim. a família, o familiar, o pai, a mãe, tem que ter também essa educação, Sim. né? Ou pelo menos a escola onde essa criança estudou, né? Que hoje as escolas também ensinam educação financeira. Sim. Eu acho isso maravilhoso, né? Então, quando o jovem vai comprar o seu primeiro carro, vai comprar o seu sapato, ele tem que saber de onde saiu aquele valor, né? Se ele tem condição de comprar. Então não importa se é alto ou pequeno valor, mas ele tem que ter um conhecimento de tudo. Tem. E na verdade a educação ela vem de casa, né? Essa questão da educação financeira. A maioria dos jovens que tem essa vontade de gastar horrores, às vezes já vem de casa. A gente tem que olhar lá atrás. Se o pai e a mãe gastam, não ensinam uma educação financeira para o filho vai crescer com aquela mentalidade. Sim. Então, os antigos, os mais maduros, vamos dizer assim, já ensinava, né? Que guardava-se dinheiro o ano todo, durante anos, para fazer determinadas coisas. No decorrer dos anos, isso foi se perdendo. Você pode acredito. Ver? Foi se perdendo, porque hoje os jovens, os pais trabalham e dão de tudo para os filhos. E acabam não educando eles nessa situação. É muito fácil, né? O pai e a mãe, exato. Tá lá ocupado, os pais estão ocupados, tá aqui o dinheiro, vai lá e compra. Vai lá e compra. A gente está numa era onde eu comento muito a respeito que o pobre vive igual o rico e o rico vive igual o pobre. Entendeu? Verdade, você falou uma coisa certa, repete aí. O pobre vive igual o rico e o rico vive igual o pobre. Então, às vezes você tem tanto dinheiro, guarda tanto dinheiro e não usufrui daquilo que merece. Mas o pobre, eu digo assim, a pessoa que tem pouco recurso, ela acaba gastando como rico, entendeu? Mas não tem depois para suprir aquilo. Daí fica desesperado, Daí né? fica desesperado. Aí não vai adiantar de nada. Então, por isso que tem que ter uma maturidade financeira. Tem que se resguardar disso. E essa maturidade vem já de seus pais. Se os pais começam a ensinar desde pequenininho como é que é lembra do cofrinho? Da onde sai o dinheiro, né? Como é que eu trabalho todo dia? Isso, a questão do cofrinho. Eu tenho 2 netos, o Azaf e o Theo.
Então você dá um cofrinho para cada um e comece toda semana a dar um dinheiro e falar assim, ó, você tem que guardar, você só vai usar isso aqui em caso de necessidade, porque criança pensa o quê? Qual que é a necessidade de criança? Comprar doce. Ou tudo, sorvete. né? Hoje em dia... Entendeu? Mas você já tem que ensinar o porquê, dar um objetivo para aquela criança, o porquê que ela quer guardar aquele valor. Para que é aquilo dali? Colocar na cabeça dela que não é o doce que vai suprir. Mas já tem que ensinar, os pais têm que começar a ensinar, a família tem que começar a ensinar. A eles terem essa maturidade financeira desde cedo. Doutora, e quando o uso do empréstimo pode ser considerado uma decisão financeiramente madura? Quando é que eu preciso fazer um empréstimo? Então, a maioria das pessoas faz empréstimo para qualquer coisa. Mas um empréstimo maduro, vamos dizer assim, essa maturidade, a gente tem que ver qual que é a necessidade disso. Se é para uma questão de saúde, beleza? Se é para eu pagar uma dívida onde o juro é muito alto, ok. Mas se não for isso, não se faz empréstimo para comprar presente para fim de ano. Não se faz empréstimo para pegar ou estourar o cartão de crédito. Para fazer uma viagem. Para fazer uma viagem agora. Não é? A pessoa tem que ter um equilíbrio das coisas. Vou fazer um empréstimo para comprar a ceia de final de ano. Sim. Vou fazer empréstimo para ir para Caiobá Beach. Né? Não. Essa questão do empréstimo tem que ser muito bem revista, porque você empresta 1.000 e você vai fazer em tantas 1.000 parcelas que você vai pagar 10.000 no final. É que pagar a parcelinha é fácil, né? Isso. Mas a somatória dessas parcelinhas é que come o seu dinheiro e come a sua paz. Exatamente. Né? Exatamente. E daí, aí é que vem que a gente tem a nossa saúde mental está em jogo. Porque é muito fácil a gente pegar e gastar além daquilo que a gente já tem, porque daí você pega dinheiro do banco e depois você não tem paz. Porque daí você fica tentando arrumar situações para poder reverter aquela tua situação financeira. E às vezes pega um empréstimo para cobrir o outro, pega outro empréstimo para cobrir o outro. Vira uma, como diz, uma bola de neve, aonde a pessoa não tem mais saída. Aí afeta o quê? Justamente a saída, a saúde mental da pessoa. E a família, porque daí começa a atingir a família, pedir dinheiro emprestado para a família, para pagar aquele empréstimo, para pagar aquela parcela do carro, pedir dinheiro para o pai e a mãe para pagar o material escolar do filho, acaba afetando todo mundo ao redor. Então só se pega empréstimo quando realmente houver uma necessidade para aquilo. Senão, como diz assim, engole, né? No lugar do peru, comprar galinha. Exato, franguinho caipira. Isso mesmo. Exatamente. Sabe que você foi falando, a gente vai passando um filme, né? Principalmente quando a gente está criando o filho. Eu lembro quando eu tinha meus filhos pequenos. Então eles falavam, mas mamãe, eu quero aquele tênis. Eu tenho 3 filhos homens, né? Ai, mas você vai comprar esse tênis para mim? Eu quero aquele. Bom, aquele você vai ter que crescer, trabalhar para comprar, porque a mamãe não pode comprar. Hoje, se você falar isso, é capaz de tornar aí uma briga, né? Eu não consigo entender qual é o medo dos pais dizerem não para os filhos. A gente acaba... chegou num ponto interessante, Maria Lúcia, porque o que acontece? Os pais de hoje, essa geração que a gente tem hoje, eles querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Então, daí eles acabam se submetendo a toda essa situação, para dar ao filho aquilo que eles não tiveram. E sendo que nós fomos criados assim, eu não sei se comigo foi dessa forma, né? Mas assim, se não tem, não tem, vai ficar sem. Vai continuar vivendo. E se tivesse alguma objeção. Hein, você quer exatamente isso que você falou. Os pais sempre educaram a gente, falaram assim, você quer, então você vai chegar, vai ter a tua fase adulta, você vai trabalhar, aí você vai poder adquirir. Porque senão eu vou ter que escolher entre comprar esse tênis para você ou colocar comida para dentro de casa. Não era assim? Exatamente. Hoje não.
Hoje as pessoas estão invertendo a situação. Eu estou dando para o meu filho porque senão ele pode ter um problema psicológico. Hoje eu vou suprir a necessidade, a vontade dos meus filhos, porque senão eles podem vir, com todo o respeito e perdão da palavra, podem vir cometer suicídio. Sim. Né? Porque tem pessoas, crianças, que elas são criadas numa bolha e quando se vê numa situação tão complicada financeiramente que elas não aceitam, não. Ou não consegue, né? Não consegue entender que a palavra não consegue digerir aquilo ali. E o que ocorre? Exatamente isso. Aí começa a ter ameaça com os pais, de repente até, né, vira agressão para adquirir aquilo dali, ficar falando para os pais que vai se matar, entende? Então, essa a questão dessa maturidade financeira toda que a gente fala, já educando eles desde criança. Por mais que você tenha uma condição financeira tão grande, mas educar da onde que vem, porque não adianta você deixar de herança, né? E depois vem o filho e faz o quê? Destrói. Porque ele não sabe lidar. Na realidade, o futuro é um ponto de interrogação, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós começamos a falar sobre isso e já entramos na família. Tudo é família, né? Então, desde o momento em que você cresce, você é adulta, você casa, você tem filhos, e a gente tem que imaginar qual é a qualidade de vida que nós temos que dar para os nossos filhos, né? Nossos netos têm que ver da onde a vovó tem o dinheiro, o porquê que você estudou, o porquê você está onde você está. Tem que ser falado. As pessoas não podem ter medo de falar assim, olha, eu paguei tanto nessa caneca, não pode quebrar, né? Sim. Porque quebra, você corre lá e compra outra, ou compra duas, e aí você vai enrolando toda a educação que você aprendeu numa situação que hoje cobra da gente. Você sente isso? Sinto. Que nem eu falo assim, dar valor àquilo que se tem. Antigamente você falava isso? Sim. Tem uma frase dos meus avós, dois deles já são falecidos, que eles falavam assim, você pode ser pobre, mas se você cuidar daquilo que você tem, quando você tiver o dinheiro e a possibilidade, você vai cuidar em dobro. Exato. Então, quando você adquire algo, tem que cuidar. Por isso que o meu esposo, Sérgio Lino, fala que tudo que você dá para alguém, para os filhos, eles acabam não dando valor para aquilo. Então, você tem que ensinar eles a ter valor. Exato. A dar valor. Então, você tem que deixar eles caminhar com as próprias pernas. Deixa eles caminhar, deixa eles adquirir as experiências deles e para eles poderem adquirir a própria questão financeira deles, para eles saberem o valor daquilo. Não adianta dar. Não adianta você ir lá e comprar um carro zero, comprar a melhor roupa, comprar uma bela não casa, valoriza. Se eles não sabem de onde que vem. Qual foi o sacrifício que se teve? Mas eu sou milionário, eu posso dar. Beleza, pode. Mas você vai ensinar ele a zelar pelaquilo? Ou vai dar e ele vai simplesmente jogar fora a hora que passar por qualquer outra situação? Não deu valor, né? Não tem Caiu valor. do céu. Entendeu? Eu tenho 4 sobrinhos. Raul, Arthur, o Francisco e a Isis. E desde pequenininho em casa se educa dessa forma. Os pais sabem o valor das coisas. Então tudo que eles adquirem, né, com a mesadinha, com qualquer coisa, eles sabem que tem que cuidar daquilo ali. O que eles ganham de final de ano, do pai, da mãe, dos padrinhos, eles sabem qual que é o valor daquilo dali. Porque se eles perder ou quebrar qualquer coisa daquilo ali, eles já sabem que eles não vão ter outro. Exato. Eu quero outro, quebrei. Não, era aquilo dali que você tinha. Se você quebrou, agora você vai ter que esperar. Falando de estudo, dessa dificuldade toda que existe aí no aprendizado desde o início da vida, e no seu escritório? Chega muitos pais desesperados, como é que eu vou pagar, como é que eu vou fazer? Vamos lá para os pais, como é que eles chegam e batem na sua porta? Geralmente, o que acontece, né? Isso é relativo. A maioria das pessoas vem já com a questão do cartão de crédito, ou da parcela do carro, ou a parcela da casa. Doutora, eu acho que eu estou pagando demais. Então, é aonde tem que se procurar, você aí de casa,
procure um profissional da área para verificar esse contrato, reaver esse contrato, para ver se não tem ali o juro muito alto. Então, o que a gente faz? A gente vai analisar todo esse contexto. Sim. E achar uma solução para aquela pessoa. Não que ela vai deixar de pagar. Ah, doutora, eu estava vendo que eu estava com o valor muito alto da minha casa e eu não vou mais pagar. Não faça isso. Entre em contato com a sua instituição financeira. Entre em contato com o banco. Ah, mas eu não tenho essa habilidade de fazer renegociações ou uma negociação. Procure um profissional da área. Essa é a orientação. Nessa parte, você entra para poder fazer a negociação? Para fazer as negociações. E o benefício, você acha que os contratos hoje em dia são com letras menores e tudo mais, aquela dificuldade de entendimento juridicamente, como é feito esses contratos, que tem muitas ciladas. Quando você percebe que esse contrato não está realmente valendo a pena, você então entra com a ação. Exatamente. Primeiro a gente tenta tudo administrativamente. Hoje em dia o mundo é dos negócios, é uma questão de acordo. Então, conversação. Exatamente, é diálogo. É ligar e tentar conversar, entendeu? Conversa, ver se aquelas taxas de juros dá para ser melhorada, se não dá para ser melhorada. Aí sim, em último caso, se tem ali acionar o judiciário. Certo. Certo? Mas antes disso, a gente tenta de todas as formas fazer o que é melhor até mesmo para o cliente. Porque o que acontece? É muito mais fácil eu fazer uma negociação com o banco que vai sair muito mais barato para ele, do que depois ele ter que vir pagar um profissional, entendeu? Para ajuizar uma ação e ainda sem ter êxito. Então, nada se garante em êxito. Profissional nenhum vai garantir êxito numa ação dessa. E como é que fica as dívidas daí? Não aumenta? Não. É aquilo que eu falo, não pode se deixar de pagar. Caso você pegue e deixe de pagar as suas parcelas, hoje os bancos são maleáveis nesse sentido. Pode ir lá e renegociar. Continue pagando. Ah, não paguei janeiro, não paguei dezembro e novembro. Muito que bem, mas eu vou pagar fevereiro, março. E essa que ficou para trás dá para ser renegociada? Dá. O retroativo? Sim, entre em contato e vamos renegociar. Então as pessoas têm que ter essa maturidade. Não deixe de pagar as suas dívidas, de pagar os seus investimentos, mas tente não deixar atrás, porque a pessoa não paga a primeira, aí ela, eu não paguei a primeira, não vou pagar a segunda. Aí já vai para o Serasa. E já vai. Então, assim, você acaba gerando uma complexidade muito maior. Um problema bem maior do que você já tinha, Bem maior né? do que você já tinha. Então, se você já não pagou o primeiro, opa, vou ligar para o banco. Olha, estou em atraso. Como é que eu faço aí? Porque, de repente, o banco mesmo já vai lá, negocia com a pessoa e fica, ó, tudo joinha. Já fica tudo... Ah, não consegui negociar com o banco, não consegui fazer negócio com ele. Aí sim, procure um profissional da área. Existe uma finalidade. Olha, procurei o banco não resolveu, a financeira não resolveu, eu vou então procurar um advogado. Porque às vezes o que acontece muito? As pessoas chegam para nós profissionais e falam, ah, mas eu já tentei falar com o banco, e daí eu quero entrar com ação. Aí você fala assim, então peraí. Aí nós entramos em contato com o banco, porque daí a gente consegue falar a mesma língua. Entendi. Né? Porque as pessoas não conseguem falar a língua do banco. Às vezes você briga, né? Discute. Exato, e não é por aí. Né? Ou não sabe como agir com aquela situação. Como lidar. Já está nervoso porque a prestação já está lá em cima. Exato. Medo de busca e apreensão, medo do banco querer reaver o bem. Entende? Então, na verdade, tem que sim entrar em contato com a instituição financeira e tentar resolver de forma amigável. E se eu não conseguir pagar? Mesmo na negociação, como é que fica? Tem outra solução. Se chama entrega amigável. Então, assim, quando você fala assim, eu não tenho mais dinheiro para pagar, eu não vou ter mais condições de arcar com esse valor. Doutora, o que eu faço? Não tem mais condições, não quer nenhum prazinho para vamos tentar diminuir isso aqui, vamos estender as parcelas? Não tem. Então, entrar em contato com a instituição e, de repente, fazer uma entrega amigável, que é muito melhor do que você ter uma busca e apreensão. Porque a entrega amigável, quando você faz essa entrega, você está usando de boa fé.
e esse bem ele vai para leilão, vai abater as parcelas que você ficou devendo e de repente lá no final você fica com um valor bem menos dessa situação para pagar o banco. Agora, se tiver uma busca e apreensão, o que vem a trazer para você? As consequências. Dobra, porque daí vem buscar o carro, você fica mal vista pela instituição financeira, vai ter que pagar pátio, entendeu? E aí a dívida aumenta. Pessoal, esse é um assunto que, olha, vai render. Eu vou trazer ela novamente aqui porque eu não vou ficar só nessa história aí não, tá? A gente começa a conversar e esquece do tempo. E Zuleika, infelizmente a gente tá com o tempo assim esgotado. O que você diz para aquela pessoa que gastou muito no Natal e no Réveillon? Gaste menos. Tirando a brincadeira de lado, coloque na ponta da caneta as prioridades e não faça um empréstimo para pagar essas contas, tá? Porque daí, além você vai pagar, você vai tirar de um santo para vestir outro, entende? Fez dívida? Liga para a instituição financeira e tenta negociar e fazer um acordo. Isso. E se você não souber, chama a Zuleika e quem sabe a doutora Zuleika resolve. Doutora Zuleika, eu quero agradecer muito a tua presença. Quero que você deixe aqui para o nosso telespectador uma mensagem para o ano de 2025. O pessoal de casa, quero dar aí um bom início de ano e controle seus gastos, tá? E fiquem com Deus. Isso mesmo, pessoal. É muito importante você saber como lidar com as finanças. Eu vou trazer ela novamente e você pode esperar. A gente vai fazer a continha. Até o próximo programa.